entrevistada de hoje é empresária, tem experiência multidisciplinar, atuou em direção artística, direção de produção e planejamento. Fez MBA em gestão de projetos pela FGV. Mas certamente você ainda se lembra de outra faceta dela. Dilma Campos, nossa entrevistada, interpretava Patativa, um dos passarinhos que vivia no ninho do João de Barro, que ficava na árvore da cobra celeste, e que volta e meia cantava Passarinho, que som é esse? Você se lembra? Bem, hoje vamos conhecer um pouco melhor essa grande profissional, também uma ativista social. Mas vamos começar pelo começo. Me fale um pouco, Dilma, de sua infância, na convivência e a importância de seus pais e seus irmãos. Nossa, Sérgio, família para mim foi extremamente importante, assim. Eu nasci numa família de esportistas, né? Meu pai foi um grande esportista e meus irmãos eram muito bons no esporte, muito bons mesmo, assim, acima da média. E o que aconteceu foi que eu nasci a única mulher e a única mulher não gostava de bola. Então, sempre foi um problema para mim, assim, nesse início, me entender como pessoa nessa família, onde todos eram muito bons com bola, então eles tinham amigos e faziam muito facilmente amigos, porque a coisa do esporte, né, gerencia isso, então eles tinham bolsa de estudos, tal, e eu, Sérgio, não tinha absolutamente nada. Eu, inclusive, curiosamente, comecei na ginástica olímpica, né? Hoje em dia a gente vê Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, representantes negras aí, a Rebeca Andrade fazendo uma coisa maravilhosa, e eu comecei como ginasta, né? Cheguei a ser campeã estadual, individual, né, de todo o estado de São Paulo, mas os treinadores falaram que eu não tinha muito jeito, muita delicadeza, né, com esse esporte, e me recomendaram que eu fosse para a dança. E aí eu fui para a dança e realmente me encontrei nesse lugar aonde disciplina é super importante, a questão que você tenta um passo até acertar, e por aí você vai construindo, né? Então, o que meus irmãos tinham da questão colaborativa, dos jogos coletivos e tudo, você vai desenvolvendo aí nos grupos de dança. Então, foi muito importante ter isso. Como meus irmãos, como eu falei anteriormente, tinham essa facilidade para bolsa de estudos, porque eles competiam pelas escolas naquela época, quando se mudava de escola e teve a primeira chance de sair da escola estadual para a escola particular, eu não fiquei atrás, o meu pai falou, olha, eu tenho 2 filhos, mas eu também tenho uma menina, então não dá para os 2 irem, eu tenho que levar em outro colégio, não dá para trazer os 2 para um colégio particular e deixar ela num colégio, né, público, então tenho que trazer todo mundo, e aí, os meninos só vêm se é isso, então eu era meio café com leite, assim, sabe, aquela moeda de troca, mas essa foi uma grande oportunidade, a minha mãe sempre enxergou no esporte, ou nas atividades que a gente fazia, uma boa oportunidade de relacionamento, de construção do que a gente chama hoje de network, mas minha mãe não sabia que naquela época era network. E a gente viu que isso, de fato, né, para os meninos conseguir extrapolar uma barreira, para mim ainda tinha essa barreira racial mais clara, né, de conseguir entrar nos grupos, mas ela sempre acreditou que não fosse uma coisa para a vida inteira, que um dia o esporte ia acabar. E o que ia fazer a gente... Que esporte seus irmãos praticavam? Basquete. Basquete, isso. Ambos foram seleção paulista, o mais velho foi seleção brasileira juvenil. Então, quando eu conto isso, né, que a faculdade, por exemplo, do meu irmão mais velho, quem pagou foi o Esporte Clube Corinthians Paulista. Na época, ele jogava no Corinthians ainda no juvenil, né, que é uma categoria antes da adulto, mas também já fazia participação na categoria adulto, né?
e eles pagaram todo o estudo do meu irmão, todo o material. Isso era uma negociação que a minha mãe não abria mão da questão da educação. E realmente ela acreditava que a educação seria transformadora na nossa vida. Então não tinha, ou seja, essa coisa de ai, que bonitinha, foi para a escola e voltou. Não, era chinelo em cima da mesa, 7 vezes 8. Eu não quero saber se vocês... E o que os seus irmãos aproveitaram bem essa oportunidade? Eles fazem o que hoje? Hoje, meu irmão mais velho é dentista, é um bucomaxilo, professor universitário, presidente de uma liga de odontologia aí, que é a Liga Manganello, né? E o meu irmão menor trabalha com questões, relações comerciais, né? Então, ele, na verdade, ele é comercial de algumas empresas, e um representante comercial que seria antigamente, hoje é um pouquinho mais, porque ele já desenvolve as peças que ele pensa, manda para as empresas produzirem. Então, ele virou um empreendedor como eu, e eu que fui para essa área, né? Depois fui para a área artística, ali para o Castelo Rá-Tim-Bum, né? E conheci... Mas antes do Castelo, você modelou também durante algum período. Como é que foi essa experiência? Bailarina e modelar? Então, eu nunca, de fato, Sérgio, modelei. Eu sempre falava assim, eu sou bailarina. Mas naquela época, o que tinha muita figuração de propaganda, né, de publicidade, então você conseguia arrumar um dinheiro maior no final do mês com isso. Então eu fiz muita figuração para propaganda do Big Mac, do McDonald's. Aí vinha, por exemplo, o Carlton Dance, que era inicialmente, que depois virou o Carlton Arts. Então, sempre os comerciais, né, a publicidade, vinha a dança, vinha alguma coisa, então eu estava lá fazendo, né? E isso ajudava no final do mês, e muito, né, a gente a juntar esse dinheiro aí e ter uma vida um pouco melhor. Mas eu nunca modelei de fato. Você foi para modelo? Não, eu nunca tive essa pretensão. Foi acontecendo. Foi acontecendo, assim, a mesma coisa o evento. Eu comecei, Sérgio, a falar sobre eventos e a entender o mundo dos eventos, porque eu entrei como bailarina. E nessa época, como eu já estava na escola particular, eu achava que eu podia ser a chefe, né, das caixas de supermercado. Então, eu tinha estudo, eu podia ser a chefe das caixas de supermercado, e dessa forma eu fugiria do estigma de trabalhar dentro da casa das pessoas, né? Não deixando isso uma profissão ruim ou desmerecendo essa profissão, mas foi o momento que eu comecei a ver que, de fato, eu podia ir um pouquinho além, que o teto da minha cabeça tinha, de fato, aumentado, né? E aí eu entro para fazer o meu primeiro evento no banco de eventos, um evento que era uma convenção... Mas antes disso teve o Castelo Rá-Tim-Bum. Tem gente que até hoje se lembra da Patativa. Fala um pouco desse período. Ô, Sérgio, você sabe que uma vez a Luísa Helena estava palestrando, deixa eu te contar essa história. E aí ela falou, gente, eu acho que sucesso é relativo. A história era sobre sucesso. E ela fala assim, por exemplo... para os meus netos, né, sucesso é você virar um meme. Então, eu posso dizer que eu, Luísa Helena, né, naquela... Gente, a Luísa Helena é uma pessoa que tem uma bondade, né, para ensinar, para falar das coisas, que é muito incrível, eu sou muito admiradora dela. E aí ela falou, então, eu virei meme. Então, eu sou uma pessoa hoje muito famosa, de muito sucesso, porque eu virei meme. E nesse momento, eu fazendo os comparativos, eu falei, opa, então eu também tenho muito sucesso, porque o passarinho, né, a Patativa do Castelo, como era chamado o personagem, ele virou meme diversas vezes. Né? Diversos anos ele foi meme. Recentemente, agora foi meme no TikTok, Sérgio. Não, Sérgio, ele já foi
tema de dissertação, de mestrado, de doutorado, quando falava do Castelo Rá-Tim-Bum e da importância dos personagens negros que tinham no castelo. As pessoas às vezes se esquecem, mas o Castelo, quando apareceu, o programa infantil referência que tinha, apesar de na cultura ter outros programas infantis, eram a Xuxa. A Xuxa era a líder do mercado. E você olhar para uma mulher preta ou para uma menina preta, ela jamais poderia ser Paquita. Não era aceito isso. Então, era um programa, de certa forma, exclusivo. Inclusive. Né? Não, porque na Xuxa não poderia... A Xuxa era exclusiva, o Rá-Tim-Bum Isso, exatamente. E o Rá-Tim-Bum, Castelo, aliás, desde o primeiro Rá-Tim-Bum, do Senta que lá vem história, né? Que aí veio a franquia, eu falo Rá-Tim-Bum, que aí veio o Castelo, ele já era muito inclusivo. Então, hoje eu encontro pessoas que falam para mim assim, você não acredita, eu e minha irmã, a gente ficava na frente da TV, a hora que entrava, a gente sabia todas as coreografias, a gente dançava, e a gente cantava, e eu virei cantora por conta disso, minha irmã dança por conta disso, assim... Isso abriu a nossa mente de achar que a gente podia realmente estar na TV. Assim, são tantas coisas que as pessoas chegam para mim e de uma lembrança, Sérgio, que é uma lembrança muito, muito especial, porque é uma lembrança familiar, é uma lembrança dessa questão da infância, né? Então, é uma lembrança muito doce. E aí você está relacionada com as pessoas em uma lembrança doce, eu acho que é muito especial, né? Assim, para mim é muito especial. Bom, mas você foi bailarina, modelo, entre aspas, modelou, foi atriz. Aí eu pergunto, você sofria preconceito racial nessa época ou observava esse preconceito no seu entorno? Sim. Claro que você sofria, Sérgio, você era bailarina, mas você ouvia da sua professora que você não poderia ser bailarina clássica, que o melhor para você era ir para o balé moderno, porque não existiam bailarinas pretas no balé clássico. E aí vem a Ingrid Silva, agora, lançando o seu livro, né? Que foi a bailarina que começou a pintar a sapatilha de ponta para que a sapatilha de ponta chegasse à cor dela. Hoje ainda tem a base que ela usava da cor dela. Na minha época não tinha, a gente ficava cinza mesmo. Então, as pessoas acham que quando elas desacreditam você de um sonho, é uma reação normal. Não, isso é um racismo estrutural. Não é porque não tem que não pode ter. Não é porque não tem que este não seja o meu lugar, se eu quiser que ele seja. Eu vou arrumar e ter 1000 barreiras. Eu fico aqui, às vezes, pensando nas barreiras que a Ingrid encontrou. Eu falo, meu Deus, sobreviver a isso é muito ruim. Muito ruim. Porque o racismo, você vai tendo contato com ele e ele vai calando dentro de você uma dor que é muito difícil. E que muitas vezes... por alguma coisa que se fala, você tem um trigger mesmo, disparado, que te leva àquela situação ruim. Aquela situação onde você sentiu diminuída, onde você sentiu que você não merecia aquele tipo de comentário. Hoje a gente fala mais abertamente sobre o racismo, embora aqui no Brasil digam que não existam pessoas racistas, né? E a gente sabe que o racismo estrutural é o que vai ser mais difícil da gente quebrar. Inclusive, um dos maiores bailarinos do mundo e do Brasil é negro também, né? Sim, Ismael Ivo. Ismael Ivo foi um bailarino. Chegou a dançar com ele? Ai, eu cheguei, Sérgio! Eu tive a chance na época, essa coisa da dança que a minha mãe acreditava, né? Tinha que estudar muito, mas dos caminhos que a dança abre, que o esporte abre, né? O Ismael me deu uma bolsa de estudos e me convidou para que eu fosse para a Áustria, para Viena, para um dos maiores congressos de dança que existe no mundo para estudantes de dança, com bolsa de estudos e com tudo pago, Sérgio.
30 dias de aula com os professores que coreografavam para as maiores companhias do mundo. E eu lá, entendeu? Com 14 anos, 15 anos de idade, sem falar nada, mas a parte da dança é 1, 2, 3, vai, o passo é esse, o passo é aquele, tem uma linguagem universal, assim como a música, assim como o esporte, né? A gente fala que a gente começa a entender a linguagem da dança e a se relacionar com as pessoas quando você coloca a mão na barra, observa a sala e faz o seu primeiro plié. Então, eu digo assim, de fato, eu não sabia falar nada, mas em francês eu sabia várias coisas. Plié, pas de bourrée, tudo passo de dança, né? Como que eu não falava francês? Claro que eu falava, Sérgio. O Ismael também, quando foi para lá, não sabia falar, só sabia português. É isso. A gente tinha acabado de fazer o Falso Brilhante com a Elis, depois ele fez um espetáculo maravilhoso com uma cantora Célia, que era maravilhosa também, e depois foi daí que ele foi viajar. É isso. E aí você Era pergunta maravilhoso assim, ele. Ele ensaiava, como ele ensaiava, quando o elenco chegava para começar a ensaiar, ele já tinha 2 horas de ensaio. E quando o elenco ia embora, ele continuava ensaiando. É isso. Agora, eu me faço essa pergunta, será que ele não fazia isso porque ele era preto? Por que eu te digo isso? Porque a gente nasce com uma educação de que a gente já é diferente, e que para a gente ter um lugar, a gente precisa ser muito bom naquilo que a gente faz. E para ser muito bom naquilo que você faz, você não pode só ser bom, você tem que ser 10 vezes melhor que qualquer outra pessoa. Esse era o Ismael. E é você. Parabéns, Dilma, mas é delicioso a gente ver essas passagens. Você começou a falar, eu dei uma cortada, como foi sua passagem para a publicidade? E o que mais chamou sua atenção nesse período? Então, é aquilo que eu falo. A coisa foi indo na minha vida até sem que eu direcionasse isso ou parasse para pensar. Por conta da dança, eu era muito nova e fazia parte de uma turma mais velha que eu. E essa turma mais velha já sabia os meandros de onde você ganhar mais dinheiro e tal. E uma dessas formas, Sérgio, era fazendo eventos. Os eventos tinham muitos bailarinos. Teve uma época no evento que tinha isso, nas convenções de venda, entrava lá como líder, fazia uma coreografia, a plateia, né, que eram grandes convenções. E foi assim que eu comecei. E foi nesse momento que eu falei assim, opa, como que chama isso aqui? Chama comunicação. Mas isso é publicidade? Não, não é publicidade, mas é uma das disciplinas da comunicação. Isso se chama eventos. Aí eu falei, nossa, evento, mas é bacana, porque aquilo já era uma experiência, né? As pessoas já chegavam, já tinham as torcidas e vinham com instrumento, e uma competia com a outra, e cada líder tinha uma cor e representava um estado, e aí na hora todas dançavam juntas, mas aí a hora que o time ganhava, uma ou outra tinha uma outra participação. E eu comecei assim, e o que me abriu os olhos foi que eu vi um assistente de direção que estava no palco, né, artística ali de eventos, trabalhando, e eu olhando ele trabalhar, ele falava, olha, você vai entrar daqui a pouco no palco. A hora que você entrar, vai para aquele ponto e uma luz vai se acender. Lembra de olhar o chão e se posicionar no lugar certo. E, Sérgio, eu, na minha ignorância, pensei assim, isso eu sei fazer, eu não preciso mais ser gerente de caixa de supermercado. É porque eu estudo. Isso eu sei fazer. Eu sei falar para a pessoa que está aqui que horas que ela tem que entrar, eu sei contar a música, eu sei o momento certo da música, eu sei olhar um vídeo, eu sei o momento, porque isso a dança me trouxe. Eu sei falar onde ele tem que ficar no foco, se é mais para frente, para estar dentro da luz, do foco de luz, né, para ficar mais quente, ou se é mais para trás e entrar na luz. Eu sei mostrar esse movimento para eles. Gente, eu sei fazer tudo isso. Aí eu olhava a Fernanda Bujanra dirigindo os eventos no banco de eventos, Sérgio. Atenção, vai som, vai luz, vai isso, vai aquilo, vai o diretor, vai o TP.
Eu falava, gente, isso eu sei fazer. Isso é o que a gente faz quando a gente fazia os laboratórios. Eu fazia a coreografia, né, nos anos de dança, e a coreografia tinha que ter o seu figurino, a sua luz, o seu posicionamento no palco. Gente, olha que futuro lindo, eu posso ser igual aquela mulher lá. Gente, como eu vou ser chique. Vou dirigir isso aqui, eu vou ser dona da porra toda. E aí eu comecei a reparar que não era só aquilo que me fascinava. Me fascinava quando chegava um diretor de marketing e falava, então, olha o comercial que a gente vai lançar para esse produto. Eu não queria mais ficar lá no camarim comendo, esperando o tempo passar para entrar na hora que eu tinha que entrar. Eu fazia exatamente o Ismael Ivo, eu ficava do lado do assistente, esperando que ele precisasse de algo e que ele não ia pagar nada para mim, para falar, vai lá e chama não sei quem. Bingo, Sérgio. O assistente entendeu que eu podia ser e fazer uma parte do trabalho dele sem nenhuma recompensa econômica nessa hora. Olha, vai lá e chama não sei quem que vai entrar no camarim? Claro! Está aqui. Aliás, já pus ele do outro lado, porque eu já vi que ele entra do outro lado, porque eu já tinha no ensaio entendido aonde entrava quem. E aí eu falava, olha isso, tem uma estratégia de vendas por trás da gôndola do supermercado. E eu chegava em casa fascinada, mãe, você não sabe, eu aprendi hoje que tem uma estratégia de vendas por conta atrás da gôndola do supermercado. Eles vão, você vai ver, daqui a um tempo, mãe, eles vão lançar um comercial, né? Uma propaganda, e essa propaganda vai lançar um produto que é um novo cheiro de alguma coisa, e aí, mas você vai ver que a gente vai passar na gôndola do supermercado e isso vai estar na altura do olho. Mal sabia eu que estava absorvendo milhares de conceitos de comunicação. E aí eu fui crescendo e queria, obviamente, fazer faculdade de comunicação, o que eu não consegui, Sérgio, porque eu pedi a bolsa nas universidades, né, com 22 anos já, e já trabalhando com eventos, eu já trabalhava, né, assim, não é que ficava paradinha lá, não, eu já sobrevivia fazendo evento, fazia a coreografia ali, fazia ali uma participação de não sei o quê, e voltava. Mas eu queria fazer faculdade porque esse era o grande sonho do meu pai, Sérgio. Olha só, o sonho do meu pai, Sérgio. Eu quero que todo mundo entre na faculdade. Não precisa terminar. Porque se vocês cursarem pelo menos um pouquinho, vocês vão ter uma coisa que eu nunca tive chance, que é o curso superior incompleto. Vocês vão ser os primeiros da família de vocês do lado do meu pai, da minha mãe não, a gente já tinha 3 primos, de 12 ou 15 primos, não me lembro agora quantos são, 2 primos, 3, tinham feito universidade. Aí depois veio o 4º primo da família da minha mãe, mais de 15, tá? E nós 3 fomos para a universidade, eu e meus 2 irmãos. E o meu pai falava, porque aí, gente, eu vou ter orgulho de vocês. Vocês vão poder marcar superior incompleto. Eu gosto de falar isso, Sérgio, para dar um pouco as dimensões dos lugares que a gente partiu. Como é que você conseguiu entrar na universidade, no fim? Porque meu irmão mais velho, que tinha se formado e era muito bom em cirurgia, me arrumou uma bolsa de estudos. Mas ela só podia ser em odontologia, Sérgio. Então as pessoas falam, mas como é que você foi fazer odontologia? Por conta disso, eu queria muito fazer uma faculdade. Na época, eventos não tinha faculdade, só tinha para propaganda e publicidade. Então, como eu não consegui, e era um curso muito caro, eu fui fazer o curso que eu podia para ter uma universidade. Completou? Pensando, completei, Sérgio, eu completei. Com a pressão do meu irmão, eu fui para uma especialização e foi um ano que eu falei, não, vou tentar me focar mais, porque agora eu tenho uma profissão, eu fiz uma universidade, e os meus professores, Sérgio, perguntavam, o que você está fazendo aqui? Não porque eu não tivesse habilidade, Sérgio, mas porque quando eu falava sobre comunicação, sobre eventos, sobre como isso comunicava, que as pessoas saíam de lá entendendo que era um produto e tal, eles falavam, o que você está fazendo aqui? Como eu era mais velha, eu falava. E aí eu tive uma vantagem na faculdade.
Até então, Sérgio, eu era a Dilma, irmã, que ainda achavam que eu era caçula, porque eu era mais baixinha, meus 2 irmãos eram muito mais altos e maiores que eu era irmã deles, eu nunca fui a Dilma, né? Eu era irmã deles, né? Eles tinham muito mais projeção, eles saíam recorte no jornal, a gente recortava o jornal, Valtinho, você viu? Saiu uma foto dele no jornal, você viu o Paulo? Saiu uma foto dele jogando, né? Falou sobre ele, então tinha um pouco essa coisa do colecionar o sucesso, e que era mesmo para a gente muito sucesso isso, né? E aí, o que aconteceu foi que, quando eu entrei no 3º ano, eu tive uma dúvida incrível. Vou parar essa faculdade, não tem nada a ver comigo, mesmo sendo uma bolsa de estudos muito boa, eu vou parar. Mas entrou um professor de odontologia preventivo, professor Rosiello, e ele disse o seguinte: o meu desafio para essa turma inteira não ficar de DP esse ano, que era a tal da dependência, é fazer um evento na Semana da Odontologia. Se esse evento for um evento que eu julgar bom, todo mundo passa de ano. Se esse evento eu julgar ruim e fizer o que vocês têm feito esses últimos anos, qualquer coisa, vocês não vão passar de ano. Sérgio, mal sabia ele que ele estava colocando gasolina em mim. Eu já sei o que vamos fazer. Dilma, você faz evento! As pessoas já sabiam, estavam dizendo. O que nós vamos fazer? É o seguinte, vamos dividir a classe. Reunião. Eu vou bolar aqui um evento para a gente. Quem aqui toca? Tanto. Quem aqui sabe costurar, fazer figurino, sabe desenhar? Para cá. Quem aqui não tem o que fazer nada? Vai ser piar, vai escrever texto e tal. Sérgio, lá vou eu e faço um grande musical. A turma do Limpa Bocão tinha coquetel, palavra, revistinha para as crianças, era uma grande peça, com música ao vivo, Sérgio. Eu vou lá, todo mundo de bottom, camiseta, a minha classe inteira de camiseta que trabalhava na semana, e as outras classes. Não, diretora, a gente quer também, a gente participa, roda mais não sei quantas camisetas, eles vão pagar cada um a sua. A faculdade parou, Sérgio, pela primeira vez. E quem está fazendo? A Dilma, sabe quem é? A irmã. O Valtinho é irmão dela, ela não é irmã do Valtinho, né? O Valtinho é irmão dela. Menino, isso foi um sucesso, cobertura da Rede Globo, do SBT, da Record. Gente, que era o que tinha na época, a TV aberta, a gente nem tinha, né, as outras TVs. E ela falava assim: quem é essa Dilma? Chama ela aqui. Aí eu, pois não, dona diretora, o que a senhora precisa? Ela, por que a Globo está me ligando para vir cobrir a nossa semana? Eu falei, a senhora não viu os comunicados que a gente mandou? A gente está fazendo um evento, que foi o que o professor falou. Mas quem deu ordem de vocês falarem? É isso que faz um evento, faz pior do que tem que fazer, comunica. Sérgio, olha isso, a minha pretensão. A partir desse momento, as nossas aulas de odontologia preventiva, além de serem boas, era, olha, o SESC aqui chamou vocês para apresentarem a peça, não sei o quê. Sérgio, isso durante os anos que eu fiquei na faculdade, foi sempre assim. Logo eles me tiram do teatro, né? Porque com a minha porção atriz eu já comecei a brilhar muito. Então, Dilma, é o seguinte: como você tem muita experiência, é um teatro amador, não dá para você só dirigir a gente, mandar na gente, e aí a gente tem chance de trocar os personagens, né? Claro, gente, tá ótimo, porque eu tinha que fazer evento, né? E voltar para a faculdade, fazer evento e voltar para a faculdade. Foi sempre assim, trabalhando. Então, pula daqui para cá, para cá, para cá, e vai indo conforme a vida vai te dando as oportunidades. Você trabalhou especificamente em alguma agência, além da banca de eventos, de publicidade, ou sempre foi na área de eventos já? Não, trabalhei muito na área de eventos, depois eu vim para a Agência Tudo. Antes de empreender, eu vim para a Agência Tudo, que fazia tudo, né? Fazia toda a parte de publicidade. Então, a primeira agência... Na verdade, eu tive uma passagem pelo grupo Fischer América, que era o One Stop, mas que a gente ficava já com a parte de publicidade, perto e tal. E aí eu falava, gente, olha meu sonho se realizando, né?
E depois eu fui para o grupo do o IP, na época, que depois virou ABC, que aí a Tudo fazia exatamente 360, fazia tudo com o talentosíssimo Maurício Magalhães, né, à frente ali, liderando a Tudo. E depois da Tudo eu fui para a N Ideias, que hoje o Nizam resgatou a N Ideias como a consultoria dele, e na época já tinha essa ideia, e aí fui trabalhar direto com o homem, mas sempre na parte, né, dessa comunicação de experiências, né, de eventos, e aí cheguei a trabalhar nessas 3 agências que reuniam publicidade. E você trabalhou com 3 grandes profissionais, Eduardo Fischer, Nizam Guanais e Maurício. Como é que Eu tive essas chances, a Vitor Oliva, a Fernanda Bujan, o Zé Maurício Vitor Marques, que era da Ajon, Andréa Galasso, que na época era chefe de produção. Gente, foi gente assim. E Sérgio, as pessoas não sabiam disso. Eu era uma esponja. Então, eu começava a ouvir o negócio, eu já prestava atenção no que estava fazendo. Olha como faz uma planilha. Eu não sabia fazer nada disso, Sérgio. Eu aprendi na raça, e na raça mesmo. Ah, então faz assim? Aí a pessoa virava as costas, eu ia lá, abria uma planilha, porque eu não era dessa área do lado, eu era da área do artístico, né? Então, abria uma planilha e testava tudo que eu via a pessoa fazer, como ela criava a linha, como que ela fazia não sei o quê, como ela colocava o preço, como ela fazia a soma, como ela fazia a conta. E foi assim. Quando eu cheguei na Ajon, eu saí do banco de eventos e fui para a Ajon tinha a conta da Volkswagen. E num momento que tinha muito dinheiro para qualquer evento de lançamento de carro no Brasil. É ou não é, Sérgio? Então, o céu era o limite. Vamos trazer o Cirque du Soleil para fazer um evento quando o Cirque du Soleil nem tinha pisado no Brasil. Bora! Vamos trazer. Para o lançamento do Polo foi isso. Né? Nunca tinha tido um evento com o Cirque du Soleil, a gente foi lá e buscou número e pegou bailarino brasileiro e fez daqui Maurício Marques brilhante à frente da Ajon também. Então, assim, eu tive muita sorte de trabalhar com muitos profissionais. Na Volks deve ter ficado próximo também do De Simone. Então, a Ajon começou a trabalhar prestando trabalho para o De Simone. E no ano seguinte era ela que estava com a conta da Volkswagen, porque a vida é assim, né? Eu falo, empreender é isso, né? Você tem que inovar todo dia, mas o De Simone era dessa época da Volkswagen, sim. Assim, eu não peguei essa época, porque quando eu entrei na Ajon, ela já era, né? Já tinha conta, mas assim, trabalhar com grandes profissionais, ver Paulo Sérgio Kakinoff palestrando para as pessoas, hoje presidente da Gol, na época era vendas e marketing da Volkswagen, foi crescendo. Gente, assim, é uma coisa que você fala assim, cara, você teve essa chance na vida de absorver conceitos, coisas que as pessoas falavam, e aquilo me maravilhava, Sérgio. Então, eu lembro de uma passagem que foi assim, quando eu cheguei na Ajon, eu cheguei como diretora artística, que era o que eu fazia no banco de eventos. E aí um dia ele chegou e falou assim para mim, Maurício, bom, agora você vai ser artístico e produção. Eu falei assim, Maurício, como assim? Eu não sei fazer produção, você que acha que não sabe. Você manda a planilha pronta do artístico, você fala o que precisa, o que não precisa, você já faz produção. Então agora você também é diretora de produção. E aí eu, meu Deus, não, você vai dividir aqui com Paris e com não sei o que. Você é. E aí eu falei, meu Deus, olha o desafio. Sérgio, eu mergulhava de cabeça em cada desafio. Até porque, Sérgio, se eu não performasse, eu não ia ficar ali por muito tempo. Se eu não fosse boa no que eu fizesse, eu ia ser cortada assim. Mas essas pessoas, de certa forma, conseguiram reconhecer aquilo que eu tinha de habilidade, de potencialidade, e, de certa forma, Sérgio, abriram portões para mim, para que eu pudesse dar um passo para dentro. Porque se eles não tivessem aberto, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas em que momento você resolveu fazer o MBA de gestão? O MBA de gestão de projetos eu fiz já na época que eu estava na Tudo. E por que eu fui fazer ele?
É engraçado isso. Tinha uma diretora na Tudo que sempre que ela ia falar qualquer coisa da minha pessoa, tá? Ela tinha que falar: ah, mas você não é formada em comunicação, você só é formada em odontologia. E aí eu falava: gente, como ela não consegue ver tudo isso que eu vivi? Vendo campanhas sendo criadas, vendo, né? Porque assim, quando você fala assim, gente, o camarote da Brahma é um ponto ali, né, para mim, divisor de águas entre comunicação e experiência de marca. Tudo é a mesma coisa, e ali ficou muito claro isso. Né? Que o camarote da Brahma não era uma ação como se julgava antes só de evento. Não, gente, ele era uma ação de construção de marca. Claramente, né? Então, assim, tem alguns divisores de água que a gente enxerga muito claro quando você vai estudando comunicação. Gente, eu consegui beber dessa fonte. Eu não estava exatamente envolvida, mas eu consegui beber dessa fonte. Como isso pode não ser aprendizado? Como que a gente aprende na vida pode não ser levado a sério o que a gente absorveu? Então, sempre ela tinha uma forma de me cutucar. E aí, um dia, conversando com uma outra diretora lá, eu falei assim: nossa, eu estou tão incomodada com isso, sempre ela quer me diminuir na frente de todos. Só que na hora de chegar e mostrar quem bateu a meta, eu não estou nem preocupada porque eu sempre bato a meta. Aliás, eu sempre ultrapasso a meta. Lembra do Ismael Ivo que a gente falou do ensaio? Era isso, Sérgio. Então não tinha como, eu não era igual, né? E aí o que aconteceu foi que ela falou assim: ai, para de encher o saco. Se você fica incomodado com isso, então volta a estudar. E aí eu falei: quer saber? Vou me inscrever, vou ver o que tem. Comecei a procurar o que tinha. Sempre fui uma pessoa que gostei de fazer coisas diferentes. E aí o que aconteceu foi que eu falei: nossa, o que é esse curso de gestão de projetos? Sérgio, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, ninguém falava em gestão de projetos. Ninguém, era um curso ainda novo. Tanto é que, das pessoas da minha sala, todo mundo falava: mas você faz eventos, você faz comunicação, o que você está fazendo aqui? Porque só tinha engenheiro e gente de tecnologia. Ou era engenharia, por conta dos projetos de construção, ou era a parte de tecnologia, o pessoal de TI. Não tinha gente de comunicação, não tinha outras disciplinas. Então, eu já era o ET naquela sala. Mas eu aqui, além de ser a única mulher preta na FGV, nessa sala, nesse curso, só tinha um preto, a preta era eu, ainda as pessoas falavam assim: o que você quer com esse curso? E aí o meu TCC foi sobre a aplicabilidade do PMBOK, né, o livro, a Bíblia de Gestão de Projetos, dentro de eventos. E eu comecei a aplicar isso cada vez mais dentro daquilo que eu fazia para me diferenciar como profissional. Então, não bastava só não ser formada. E aí, quando falava assim a questão da faculdade de ponta, eu fui formada em Itaquera, Sérgio. Uma faculdade maravilhosa, que não deve a nenhuma outra faculdade no curso que eu fiz na época que eu fiz. Mas tinha esse preconceito. Hoje não. Hoje as pessoas começam a procurar um pouco, inclusive, a diversidade de formação para entender como que isso vai ter impacto na inovação, né? Pessoas diferentes, mentes diferentes, para poder pôr mais pimenta nesse caldo, né? Mas naquela época, não. E aí eu fui fazer esse curso. E eu vi, Sérgio, que uma coisa que eu sempre tinha feito na vida, fosse na dança, fosse nessa área, fosse na odontologia, eu sempre adorei estudar. Sempre. E não é à toa que estou hoje no meu segundo MBA, agora na ESPM, né, fazendo o MBA de Tendências e Estudos do Futuro. Sou da primeira turma desse MBA, turma novinha, MBA. Então, eu sempre gostei dessa novidade. É lato sensu ou estrito sensu? É um MBA, um Master Business, é um Master mesmo,
E aí, Sérgio, essa coisa das pessoas procurarem algo. Mas, Dilma, você foi procurar aquilo que te dava uma carta, né, do truco para bater na mesa? Não, eu fui procurar aquilo que eu queria fazer e que eu achava interessante naquele momento e diferente de tudo que eu estava vendo. Então, quando as pessoas falavam assim, a gente precisa de um gestor de projetos, eu falava na empresa, por quê? Eu sou gestor de projetos, eu sou GP. Sérgio, a ponto de já dona da outra praia, uma grande empresa que eu trabalhava chama A Outra Praia. Eram várias outras agências, então tinha agência de publicidade, agente como eventos, né, como live marketing, como experiência de marca, como comunicação, né? E outra agência de PR envolvidas no mesmo projeto, e essa empresa global fala não. A liderança não vai ser da agência de publicidade, vai ser da outra praia, porque eles vão gerenciar o projeto como eles gerenciam eventos para a gente. A outra praia, nos seus primeiros anos, Sérgio, apresentava cronograma em Project, que é um programa de gestão de projetos. Então, eu vim colocando tudo que eu aprendia, que era novo, que era tendência. E aí, as pessoas falavam assim, gente, vocês fazem Project? Sim, a outra praia manda um cronograma com Project, que era a forma também de eu me diferenciar ali, trazendo inovação para o mercado, né? Então, você foi já sempre praticamente assim. entrou numa pergunta que eu ia fazer agora, que é quando e por que você resolveu empreender? E como funciona o ecossistema da Outra Praia? Agora vamos Então vamos aproveitar, lá. diminuir, vamos começar, a gente precisa ganhar um pouco de tempo agora na entrevista. Então vamos lá, vou Senão ela tentar vai aqui ficar com 3 horas. responder. É isso, mais rapidinho Mas é aqui, uma Sérgio. delícia para conversar. Eu trabalhava na N Ideias e lá a gente, na época, a África, que era uma das agências do grupo, ela atendia a Endeavor, que veio primeiro para a N Ideias, aí subiu para a África, que é um fomentador do empreendedorismo. Era o momento que o Brasil estava com uma história econômica maravilhosa, né, de ouro, uma fase de ouro da economia, e aí eu comecei a ter algumas perguntas que eu me fazia, que era, nossa, quando eu entrei no grupo, eu entrei como diretora e a outra pessoa também era diretora. Você vê que coisa, ela já é vice-presidente, eu continuo como diretora. 7 anos depois, eu continuava como diretora. 7 anos e meio depois, eu continuava diretora. E um monte de gente entrando depois de mim, não, esse agora vai ser sócio. Foi alçado a ser sócio de uma nova empresa que vai de comunicação, que vai abrir. E nesse momento me deu um clique. Olhando para trás, eu sou 20 anos a mesma coisa, diretora. Será que ainda 20 anos sendo diretora eu não tenho ainda experiência, Sérgio, para dar o passo para frente? Se eu performo, se sempre nas avaliações sai reter este talento, reter a Dilma como talento, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a minha jornada de letramento racial. Aí eu entendi o que era o racismo estrutural e que eu não ia passar desse ponto tão cedo. E talvez nem passasse. E aí eu entendi que, como mulher preta, eu não tinha voz, porque lá eram 17 empresas e na diretoria só tinha eu de preto. E aí vinha um estagiário que entrou em uma das 17 agências, secretária tinha mais, mas mesmo assim não tinham tantas. E aí eu comecei a olhar a publicidade, a comunicação como um todo, porque eu não vejo mais essa divisão entre publicidade, propaganda, para mim tudo é comunicação, é como a marca se comunica. E isso é o que está mudando cada dia mais, e a gente está nesse momento aí tentando entender esse, né, furacão aí, né, de mudanças na comunicação. E aí eu falei, cara, para sair daqui, eu, de fato, vou precisar fazer alguma coisa muito diferente. Que carta que eu vou tirar da manga? E com esse contato do empreendedorismo, cheguei para uma grande amiga, a Cacá, Karen Canaã,
que depois, inclusive, saiu do grupo ABC e foi para a Endeavor. Nessa época, talvez ela estivesse na Endeavor, e ela disse para mim o seguinte: ah, você está achando isso? É verdade tudo isso mesmo, você não vai crescer mesmo. Eu, se fosse você, ia empreender. E aquele negócio, o bichinho do empreendedorismo aqui. E aí, um dia, Sérgio, foi uma gota d'água, porque eu estava numa reunião, e a hora que eu fui manifestar, falando, gente, não dá para fazer isso, está errado, né? Ah, não, você não entende, a gente vai falar com a Biaidar, ou seja, a minha palavra e zero era a mesma coisa, né? E aí a gente vai falar com a Biaidar, a gente vai falar não sei com quem. Gente, assim, eu conheço a Biaidar de muitos anos, da época que eu era bailarina, entendeu? O que a Biaidar vai falar é a mesma coisa que eu vou falar, porque não dá para ir contra uma lei da prefeitura, de você cobrir um espaço público sem um estudo, sem um IFAM, Sérgio, é assim, tipo, não dá, entendeu? Assim, não sou eu que estou falando besteira, são vocês nessa reunião que estão falando besteira. E aí eu justifiquei, gente, tem lei para isso. Dilma, dá um tempo, a gente vai falar com outras pessoas, tipo, você não faz parte destas pessoas que nós vamos falar, que são muito bem relacionadas. Então, isso é te colocar para baixo numa reunião, isso é você não ter voz. E nesse dia eu falei, chega, eu vou ser dona da minha própria voz. Eu preciso falar aquilo que eu estudei tanto e aquilo que eu sei, não dá mais para ficar num ambiente onde eu não tenho iguais. E se você não tem iguais, ninguém te apoia nessa hora para falar, opa, peraí, vamos ouvir o que a Dilma tem para falar. E aí eu resolvo que eu vou enveredar pelo empreendedorismo, sem saber absolutamente nada. Óbvio, com muita experiência, entendendo o processo, né, e tal, mas você gerir um fluxo de caixa, você entender qual é o melhor fluxo de caixa para você entender o que é margem, o que é lucro, você entender o que é o preço. Gente, é um passo bem grande. Bem grande. Mas, Sérgio, como meu pai dizia que sorte é você estudar muito, se destacar por aquilo que você sabe tecnicamente, né? Ser melhor, muito melhor, né? Que você conseguiria, com certeza, que alguém te abrisse a porta. E aí, depois de empreender um tempo, a gente teve um empreendimento com 2 sócios de muito sucesso, tanto é que o empreendimento foi de tanto de sucesso que acabou, né? Então, uma empresa que abria e 1 ano e meio tinha uma proposta da WPP para ser comprada, não era qualquer uma, isso foi o que aconteceu com a gente na primeira jornada de empreendedorismo, e aí, nesse momento que vai discutir dinheiro, o que para mim era muito fácil, Sérgio, que é do meu, eu dou, para a gente ir para frente, olha o mundo para frente. Mas teve um desentendimento econômico, e aí a empresa se desfez e nem fechou negócio, e aí eu resolvo entrar sozinha nessa jornada com a Outra Praia, que já nasceu uma boutique de criatividade estratégica, e eu entro nisso, entendendo o que é, o que não é, como é, né? E vou enveredando aqui esse caminho e essa jornada que eu tenho feito aí, que você tem tido, né? Tem me acompanhado aí já há alguns anos. E como é que funciona o ecossistema da Outra Praia? Nós somos hoje uma constelação. É exatamente a sensação quando o sol está muito limpo, o céu, e você senta na praia à noite, ou deita na praia à noite e olha para o céu e tem aquele monte de estrelas. Para cada um dos nossos jobs, dos nossos eventos, eu busco formar uma nova constelação. Com estrelas diferentes, com ideias diferentes, com ideias. Outro dia a gente chamou o pessoal do Favela Digital, que é gente que está fazendo a questão de comunicação digital nas favelas, para somar com a gente um processo,
né, de um projeto, de cocriação, porque eu acredito nisso. Eu acredito que a inovação ela vem de pessoas diferentes, de cabeças diferentes, e aí a experiência que a Outra Praia tem, liderando esse tipo de projeto de cocriação, liderando a entrega desse projeto, é o que faz a gente ser diferente. Dilma, eu vi uma frase tua que eu achei muito interessante, queria que você explicasse melhor. O que você precisou perder para construir um mundo melhor? Sérgio, essa minha frase foi do Black Lives Matter. Plena pandemia, eclode no mundo, isso se alastra pelo mundo, eclode nos Estados Unidos por questão da violência, e ele não eclode por George Floyd, eu sempre digo isso, ele eclode com Breonna Taylor, que foi uma mulher, mas por ser uma mulher preta, continua sendo invisibilizada da mídia. Bom, eclode com George Floyd, eclode a questão da violência policial, eclode toda esse movimento que as pessoas vão para a rua, porque nos anos de 2021 não é mais permitido que o mundo seja assim. O mundo é, mas a gente de fato gostaria que ele não fosse, e eu acho que as pessoas, com esse aprendizado da pandemia, de tudo, quando tudo isso eclode, resolvem ir para a rua e fazer este movimento Vida Pretas Importam. E aí, Sérgio, dentro de tudo isso, muita coisa foi mudada, né? E mudada em que sentido? As pessoas começaram a parar para tentar observar mais o que esse movimento, que ali já vinha de um vestígio da questão racial, ele eclode, né? E como isso vai se desdobrar no mundo a partir daí para seguir os próximos anos. E eu disse uma coisa que era o seguinte: todos nós vamos ganhar e todos nós vamos perder. O que você está, ou o que você pode abrir mão para construir um mundo melhor? Ou seja, o que você está disposto a perder para construir um mundo melhor? Foi exatamente isso, Sérgio, que eu comecei a perguntar. E as pessoas começaram a falar: nossa, tem razão, nossa, tem razão, é verdade, precisa todo mundo perder um pouco para a gente entrar em equilíbrio. Gente, nós estamos num país díspare. Quem está no topo da pirâmide, quem está na base, está muito longe. E nós estamos permitindo que isso só aumente. Será que você está disposto a ir a qualquer lugar, né, e falar num colégio particular que os seus filhos estudam: olha, conseguimos aqui abrir algumas bolsas de estudos para que a gente tenha diversidade dentro do colégio? O que precisa fazer isso? O que a associação de pais precisa fazer para a gente tentar ajudar a mudar essa realidade? Mas mais do que isso, mudar a realidade dos meus filhos que não convivem com o diferente. Você está disposto a perder isso? Essa foi a pergunta, Sérgio. O que você está disposto a perder para construir um mundo melhor? Essa frase é linda. Vamos um pouco para frente. O livro Publicidade Antirracista, Reflexões, Caminhos e Desafios. Foi indicado ao Prêmio Jabuti. Qual a importância desse livro? Sérgio, quando me ligaram e falaram assim: você viu que o nosso livro está sendo indicado para o Prêmio Jabuti? Eu falei: o Prêmio Jabuti de Literatura? Aquele que premia os escritores de livro? Dilma, você é coautora, claro, esse. Eu demorei para entender, porque
Sérgio, isso era tão longe da minha realidade. Ainda é, né? Eu falo isso, parece um sonho que eu ainda não acordei. Como eu, Dilminha, indicada ao prêmio. Meu Deus! Isso é demais! Não, isso é o que eu mais ressalto no meu currículo de comunicação, é que eu tive essa indicação. Aliás, não só a indicação. Desculpa, Sérgio. Ficamos entre os 10, né? Depois ficamos entre os 5 finalistas do prêmio, não ganhamos, mas foi uma questão muito importante. Ele também é um livro que ele traz uma quebra de paradigma para mim muito importante. Ele traz a junção do que é a academia com o que é o dia a dia. Então, ele faz essa junção no livro, do que é o dia a dia, do que a gente encontra e do que a academia vê como sinais, né? As técnicas de avaliação e tudo isso. E para mim foi uma grande surpresa, assim. Quando eu fui convidada para escrever sobre esse livro, eu falo muito da parte de educação, né? Foi uma coisa assim incrível, incrível, incrível. E o resultado que teve esse livro, e aí a minha mãe fala assim, como tudo, né, filha? Quando começou o Rá-Tim-Bum, você não achava que o resultado seria esse. Por isso que eu sempre falei, tudo que vocês fizerem tem que ser muito, 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 para 10 muito, bem feito, para que venha o resultado disso. Dilma, no espectro do processo discriminatório, além do feminismo negro, quais outros aspectos precisam merecer a nossa atenção? Sérgio, eu tenho dito o seguinte, eu acredito que o nosso momento seja de um letramento da diversidade, ou seja, estamos aprendendo sobre diversidade, estamos falando sobre isso. E eu, nesse momento, gostaria que todas as pessoas não negras, né, e que fossem ali, que frequentassem o que a gente chama de branquitude, pudessem estudar o que é essa tal da branquitude. O que é esse lugar que a gente fala que a meritocracia não existe. Por quê? Porque do a café? gente... Obrigada. A gente só vai conseguir evoluir quando a gente entender. A gente mal entende a história do nosso país. A gente mal entende a história da construção desse país. Então, a gente só vai conseguir evoluir a partir do momento que a gente estiver disposto a estudar sobre isso. Você sabe que outro dia eu vi uma reportagem do Romeu, da Tecnisa, que era a Tecnisa e tal, e ele falou o seguinte, eu contratei uma professora para eu aprender o que é masculinidade tóxica, para eu aprender o que eu fui contratando professores. Ele é um cara de inovação. E ele foi contratando professores para que ele entendesse isso e entendesse essa transformação e evoluísse com isso como ser humano. Então, é isso que eu gostaria que as pessoas fizessem, porque aí as pessoas falam, vem falar aí da branquitude. Gente, eu não estou falando. Estuda, entende o que é isso, entende o que é feminismo branco, o que é feminismo preto. Existe diferença sim, e não dá mais para a gente ir para o mundo achando que todos são iguais, porque nós não somos iguais. Aliás, somos iguais como estrutura biológica, como estrutura, né? Até como estrutura biológica somos diferentes, né? Mas somos iguais na questão de pessoas, mas somos diferentes, partimos de pontos diferentes. Então, assim, não queira falar que nós vamos envelhecer iguais. Sabe por que não? Porque eu carrego o racismo e ele faz com que eu envelheça muito mais rápido que qualquer pessoa não negra. Porque ele dói em mim,
E a dor do racismo é uma dor que, quando comparada, seria comparada a uma ferida nas costas de qualquer pessoa, de metade das costas expostas. Imagina você tirar a pele de metade das costas de uma pessoa, o quanto isso deve provocar de dor. Isso é o que o racismo provoca em mim todos os dias. E esse é o sentido da sua atuação na Ampro? É esse o sentido da minha atuação na Ampro, no GAN, no Grupo de Atendimento e Negócios da Publicidade, aonde eu vou, Sérgio. Essa é a minha missão. E a minha missão não é dizer o que está certo e o que está errado. A minha missão é tentar educar. E eu não digo educar para a pessoa ser bem educadinha, não é isso, é para que a pessoa tenha uma compreensão maior daquilo que rodeia ela, do mundo que rodeia ela. O que é o projeto Mulheres Positivas? Mulheres Positivas não é um projeto meu, não, ô Sérgio. Posso ter tido um dia palestrado lá, mas não é um projeto meu. Eu tenho atuado muito na Ampro. Então, hoje, no Ampro Globe, Sérgio, a gente tem, esse ano, a meta de 30% de jurados pretos. Dentro dos jurados convidados para julgar os maiores cases de experiência. E isso está lá, né, escrito no regulamento. Tem na Ampro hoje, o nosso presidente hoje é um presidente que não é mais como a gente fazia antes, o dono de uma agência que assumia, é um presidente profissional, né? Hoje tem que, a indicação desse presidente tem que trazer candidatos do sexo, né, do gênero masculino e do gênero feminino. Não posso só ter indicação de homens ou só indicação de mulheres. Tem que trazer a equidade de gêneros nas indicações. Então, as pessoas podem falar assim, não, mas por que... Mas isso significou... Sim, isso está escrito no nosso regulamento hoje. E uma mulher quase ficou com o cargo. Quase ficou com cargo. E isso é importante a gente... Agora, o que a gente fala da questão dos vieses inconscientes, que a gente tem que cuidar todo dia, eu também cuido dos meus vieses inconscientes todos os dias, é justamente que normalmente você fala assim, poxa, me indica aí uma pessoa... Aí você sempre indica pessoas iguais a você, pelo viés inconsciente. Então, eu sempre digo assim, o que você precisa para o que é? Você quer diversidade? É um congresso que vai ter equidade de gênero? Vai ter a parte racial? Qual a dedicação para a parte racial? Porque também não é só pôr no palco, se não tiver na plateia. Tem que estar na plateia, tem que estar no palco, você tem que sentir essa empatia, você tem que sentir reconhecido. Você ainda é diretora e qual é a sua função no Comitê de Relações Humanas do Winning Women da Ernst Young? Ah, não. O que é o Winning Women? O Winning Women da Ernst Young, ele é um projeto mundial da Ernst Young, focado para mulheres empreendedoras. E isso é muito legal, porque esse projeto é um divisor de águas na minha vida, Sérgio. O que acontece? Hoje, a presidente do conselho do Winning Women, da UI, né, é a Luísa Helena. E do lado da Luísa Helena, você tem a Sônia Hess, que foi CEO da Dulalina, você tem a Cláudia Cole, que é do Laboratório Alta, você tem a própria Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, você tem N mulheres, Tcheco Aoki, desse conselho do Blue Tree, Bel Hamberg, Gabriela Balgarne, só tem mulher incrível, né? E que fez aí carreira aí como C-level, empreendedora e tudo mais. E aí, o que eles fazem? Eles selecionam
empresas de mulheres que atingiram um valor de faturamento, Sérgio, de mais de 3 milhões de reais nos seus negócios. Já virou 5, já virou 3, já diminuiu, eu não sei qual que é o valor hoje, mas na época que eu entrei era este valor. O negócio tem que ser mais de 60%, se eu não me engano, liderado pela mulher. Não é que tem que ter mulher no negócio, a mulher tem que ter a maior porcentagem do negócio. E aí ele pega essa empresa e essa mulherada, coloca uma facilitadora, que é uma FEI, e fazem uma análise da sua empresa, Sérgio. Gratuita, porque é isso que o programa te dá. Então, ele foi lá, analisou a outra praia. E esse fluxo de caixa para você é horrível, tem outro aqui, peraí, bora aprender. Colocaram o cara lá da Ernest Young na minha frente de fluxo de caixa e o cara, pá, é assim, pega, vem para cá, vem para lá, pá. Sérgio, quanto custaria isso para uma empreendedora? Milhões de reais. E você tem 1 ano de mentoria daquilo que você precisa para alavancar o seu negócio gratuito, de tudo que tem na Ernest Young. Então, eles atendem grandes empresas, né? Aquela grande empresa que eles fazem isso, eles vão fazer na sua. Óbvio que nesse projeto, eles pegam empresas de vários tamanhos. E aí, Sérgio, é uma outra coisa que eu até hoje falo lá sempre. Cadê as outras mulheres pretas? Só tem eu no projeto, mais quase 10 anos de projeto, milhares de pessoas passaram pelo projeto, milhares de mulheres empreendedoras incríveis. Não é possível que só tenha eu de preta, gente. Não é possível. Temos que ter mais. E essa é a minha briga do todo dia. Eu não quero ser sozinha. Eu quero que venha junto. Você continua lá. Continuo, porque você faz parte. Eu sou da turma de 2016. Então, para mim, foi importante, porque em 2015 veio uma crise que me deixou, puf, né, de joelho no chão, para não falar de boca no chão. E aí eu consegui fazer a virada, né, vim trabalhando para essa virada. E aí você vai encontrando gente das próximas turmas, tem sempre um encontro, 2 encontros anuais, e são encontros com conteúdo, tem sempre programação para a gente. Então, hoje, eu posso ter acesso à universidade, né, da Ernest Young, eu posso frequentar cursos, tem um congresso que eles fazem lá, que é só para donos de empresa, que eles atendem, e por eu ser Women Women, eu posso ir para esses congressos internacionais, mas assim, são congressos assim simplesinhos. A Viola Davis fala, né, nesses congressos, né, e eu tenho a oportunidade de ter uma porta aberta através desse projeto para ir lá e ouvir todas as novidades que estão vindo, as tendências de negócio. Na época, eles compararam a outra praia com outras empresas que eles atendiam no mundo, do mesmo segmento, do mesmo tamanho ali, do que eles tinham feito pesquisa no mundo. E aí eu fui entender o que era ponto forte da outra praia, o que era ponto fraco. Então, todas essas análises foram feitas. Outra também do nosso meio que passou por esse projeto foi a Silvana Torres. Silvana Torres passou, Tati Oliva passou, a Fabiana da Netsa passou por esse projeto, então a gente teve, tem outras, né, da área de comunicação que passaram por esse projeto da UI, né? E aí vira uma confraria mesmo de mulheres, onde, então assim, você tem uma dúvida sobre evaluation, você vai ligar lá, você não vai ligar em qualquer lugar. Gente, você pode ligar na UI, na Ernst Young, você vai ligar em outro lugar? Não vai. Tá, estamos caminhando para o final. Por que você fundou? Desculpa, de vez em quando eu posso até fazer uma pergunta descontextualizada, ok? Por que você fundou a Coesão e é influenciadora e uma das mentoras do Rede Mulher Empreendedora? Quais os resultados o projeto tem alcançado? O Coesão, até agora está paradinho, a gente precisa melhorar ele, até por conta da pandemia e tal. Ele é um projeto que a gente fez um projeto
A Janaína Assunção trabalhava comigo na outra praia, era uma pessoa também muito ativista, mulher preta, e chegou para mim e falou: ai, vem comigo para fazer esse projeto. Eu falei: estou dentro, é para a gente falar, né, para o pessoal do mercado de comunicação, sobre inclusão, sobre diversidade, vamos embora. Mas esse projeto ele tem uma beleza assim, única para mim. E o que é essa beleza única desse projeto? São 3 pilares que regem esse projeto. Esses 3 pilares não foram escolhidos por eu, pela Janaína ou pelas outras pessoas que fundaram o Coesão. Ele foi escolhido por todos que estavam na sala naquele dia, numa dinâmica de design thinking, que foram eleitos o pilar da empregabilidade, então Coesão tinha que atuar neste pilar, o pilar da educação, né? E o pilar de relacionamento com meios de comunicação, como todos os meios de comunicação segmentados, que seria um pilar que faria uma questão mais política, com órgãos, com ONGs e tal. Então, assim, fui eu que escolhi? Não, Sérgio, todos que estavam lá. Talvez fosse isso que eu quisesse, talvez eu mudaria um pilar ou outro, mas isso foi o que o grupo co-criou junto, e isso vem com uma força e com uma importância única. E aí a gente fez, inicialmente, o Google cedeu vagas para um curso de Ads, Google Ads, para essa turma, uma turma que muito jovem, estava ainda na faculdade, começando, então a gente fez toda a parte de seleção, né, todo o cuidado. Então, o Coesão é para, de novo, pôr a boca para falar sobre esse tema, e o que eu tenho que fazer, o que a Jana tem que fazer e que tem feito é isso. A gente tem falado, não só a gente tem uma maçonaria aqui de mulheres pretas, né, como chama o grupo do WhatsApp, e todo dia a gente está ali, mas é um lugar muito seguro para você falar: ai, gente, senti isso hoje, deixa eu chorar aqui no cantinho, né, e ser ali. Então, a gente tem que falar. E, normalmente, no lugar onde estão essas executivas, a gente está sozinha. Então, a responsabilidade de você falar é maior e o peso, né, que volta com aquilo que você fala é maior também. Já na Rede Mulher Empreendedora, Sérgio, eu sempre fui muito apaixonada pela Ana Fontes, desde que eu trabalhei com ela lá na Volkswagen. E a Ana foi ser empreendedora e a gente se encontrou depois de muitos anos dela ter sido minha cliente, ela já com a Rede Mulher Empreendedora. E a Ana é a responsável por me colocar para palestrar de novo e aí falar de um tema que eu simplesmente achava que em algum momento não era um tema que eu deveria falar, que é sobre empreendedorismo. E aí ela me trouxe essa importância de eu falar para outras mulheres pretas sobre empreendedorismo, principalmente para mulheres pretas, porque as mulheres pretas abrem, em sua grande maioria, mini negócios, micronegócios. É a vendedeira de bolo, é a vendedora do brigadeiro, é a moça que faz o café da manhã na porta da estação do metrô. E era importante que elas pudessem ver no seu horizonte uma pessoa que conseguiu ultrapassar esta barreira e montou um negócio de serviço e tinha um faturamento X, que para essas mulheres era uma coisa muito longe, mas ver uma igual que conseguiu abrir a oportunidade de falar: também posso. Outro dia, inclusive, vi uma dessas que vende brigadeiro, uma mulher preta que tinha chegado ao seu R$1 milhão vendendo brigadeiro depois de alguns anos empreendendo. Maravilha, né? Dilma, como é que funciona o Google Women Will? O Google Women Will foi outro presente da minha vida. A Rede Mulher Empreendedora me chamou para ser o que eles chamam de facilitadora, que é a palestrante do programa, e até por conta da desigualdade de gêneros, esse programa mundial do Google fala com mulheres, e eles abriram uma parte para falar com mulheres empreendedoras. E aí eu fui convidada, Sérgio, para fazer uma palestra. A gente começou com um projeto piloto em Paraisópolis, então, inicialmente, a gente levou esse projeto para as comunidades,
E a gente fez 2 testes no piloto, uma dentro de Paraisópolis, que foi uma super experiência incrível. Aliás, só teve experiência incrível, né? Até as ruins a gente tem que entender o que aprendeu e achar que são incríveis, né? E a outra no campus do Google, com o pessoal da Vila Brasilândia. E fez-se um estudo disso, decidiu-se que ia implementar no campus do Google esse projeto, e a gente começou a implementar esse projeto, todo pensado pela Rede Mulher Empreendedora, desenhado pela Rede Mulher Empreendedora, para falar com mulheres, então, trabalhando soft skills, eram 2 dias inicialmente, que depois virou um dia de... não, 2 dias mesmo, são 2 dias de programa. Num primeiro dia são os soft skills, né? E num segundo dia entra na questão digital, como colocar sua loja no Google, como você faz isso, como você preenche, o que é o Google Meu Negócio, no que isso te ajuda, como que você pode ver a hora que as pessoas entram para ver sua loja, enfim, todas as métricas, elas tinham aula sobre isso durante todo o segundo dia. E aí, Sérgio, o que vai acontecendo? Eles tinham um projeto chamado Cresça com o Google, que já era um projeto grande do Google. E eles resolveram fazer um teste. Se eles colocavam numa manhã esse conteúdo, um pouquinho mais reduzido que esses 2 dias, né, para esse pessoal que vinha para o Cresça com o Google. E aí a gente falou, bacana, dá para você ir para o Piauí, né? Dá para eu ir para o Piauí. Que dia que é? Porque a gente já vai testar daqui a 2 semanas. Tem agenda? Não tem agenda? Numa época, Sérgio, que a gente falava assim, cara, tudo bem, eu estou no Rio de Janeiro, eu vou para Belo Horizonte, ainda estava nessa época, e eu estico para Teresina, porque não vou deixar essa oportunidade passar. Mas em São Paulo, Sérgio, a gente fazia para 100 pessoas no campus do Google. Então, você estava ali, são 100 pessoas, você está palestrando e tal. E aí chego eu em Teresina, às 3 da manhã, às 7 da manhã em pé, né, porque o voo atrasa, para a gente ir para o tal do local do evento. Sérgio, eu vou chegando no local do evento, que era o Teresina Hall, tipo um Credit Card Hall aqui de São Paulo, e a fila de mulheres dava voltas, e saía do Teresina Hall. Eu falei, gente, o que é isso? Não, são as pessoas que vieram para o evento. Sérgio, começou a me dar aquela paura. Meu Deus, quantas pessoas tem? Provavelmente umas 2.500 mulheres, 2.500 mulheres. Eu falei, Jesus! E agora, como é que vai ser? Eu não sei se eu tenho palestra para engajar. Imagina, é uma mulher de eventos, eu sei o que é um palestrante motivacional. Óbvio, não era motivacional, mas se você ali não engaja as pessoas, é muito ruim, né? E aí eu falei, meu Deus, e aí veio uma influenciadora, uma youtuber, que agora é podcaster, a Maíra Medeiros, que eles contrataram, e as pessoas conheciam a Maíra do YouTube. Cara, outro mundo. Tipo, eu estava me sentindo os palestrantes que eu contratava para fazer palestras motivacionais nos eventos. E aí, Sérgio, tinha sempre uma brincadeira que eu fazia, porque eu vou contando um pouco, eu faço uma palestra sobre vendas, né? É provado que as mulheres acham que não sabem vender, que não vendem bem, então eu quebro isso, né, nesse curso. Hoje eu já falo de outras coisas, mas sempre é essa coisa de vendas. Então, como é que você vende seu produto, como é que você anuncia, né, e eu vou falando sobre isso, e vou fazendo um paralelo da minha vida, né, para achar que... E aí, no final, Sérgio, eu falava sempre aqui, gente, assim, é difícil para todo mundo, mas eu acredito que eu só cheguei até aqui porque desistir jamais. Gente, para mim... E teve um dia que aqui em São Paulo eu falei, gente, porque para mim desistir jamais, sabe? Acho que era um dia que eu precisava muito me autoafirmar aquilo, mas na terceira vez que eu falei assim, gente, porque para mim desistir, aquelas 100 pessoas falaram assim, jamais, junto comigo.
E aí eu falei, opa, olha que gancho bacana, e terminei a palestra. Gente, então fico por aqui, eu fechava, né, o primeiro dia de palestra, então porque para a gente, desistir, e aí elas gritavam jamais. E aí eu fiquei assim, gente, isso não vai dar certo, como é que eu vou fazer 2.000 e tantas mulheres fazerem a pose da Mulher Maravilha, né, que é a pose, na verdade, positiva, né, de autoafirmação ali. Gente, ninguém vai levantar nessa hora. Era que eu falar, levanta todo mundo. Com 100 pessoas, Sérgio, eu sei que eram 3.000 mulheres, aí eu entro para a minha palestra, elas quente, vindo da palestra da Priscila, quente, né, a Priscila de Sá, que fala justamente sobre liderança, estilos de liderança e tal, e aí eu entro para falar sobre vendas, que já é um assunto que as mulheres não gostam, né? Vendas, e aí vou falando, trago filme, trago exemplo e tal, e aí eu já falei assim, gente, porque para mim desistir jamais, vocês entenderam? Desistir, Sérgio, me arrepia, jamais, aquele monte de mulher, 3.000 mulheres gritando comigo, jamais, que virou, assim, o meu slogan, desistir jamais, e depois elas gravavam isso, desistir jamais, e gritavam de lá debaixo do palco, e aí fui, e aí no final, Sérgio, porque essa questão do Rá-Tim-Bum, as pessoas podem achar que a vida inteira eu falei sobre isso, é recente a minha fala sobre isso. Eu escondi muitos anos isso. Então, no banco de eventos, eu me lembro lá atrás. Nanana, você sabia que a Dilma é passarinha do Rá-Tim-Bum? O quê? Não sei o quê. Gente, eu ficava para o cliente, porque surgia esse assunto completamente sem graça, porque eu achava que isso ia me diminuir. Ela foi artista, agora ela está aqui como assistente de direção ou como a diretora artística desse evento. Então, eu não falava para ninguém, eu não anunciava isso. E aí, com essa turma, mostrando da onde eu vim, quem eu era e quem eu me tornei, eu achei que era importante. E aí eu falo, no final dessa palestra, vocês acham que eu estou falando só que eu era andando, dançando e tal? Eu vou mostrar para vocês que era verdade. E eu mostro um vídeo da Sérgio. A mulherada começa a gritar, não acredito, instância, e bate palma, porque para elas é muito distante a pessoa que fala que tem uma empresa e tal, mas o que eu queria mostrar, e principalmente para as mulheres negras, é que o nosso caminho passa por diversos lugares. Eu já posei em aula de arte, 4 horas sem me mexer com cãibra aqui, para os caras desenharem, né? Já fiz tudo, Sérgio, porque tinha que trabalhar, porque tinha que sobreviver. Então, assim, eu já fiz tudo. E nesses muitos caminhos, você acabou agora, está no reality show. Poxa, Sérgio, volto para a TV mais de 25 anos depois, para ser uma mentora fixa de um reality show sobre empreendedorismo para Multishow, chamado O Plano é Esse. Né? O plano é esse. E volto para a TV, num canal super bacana, num programa que eu estou adorando fazer. Essa primeira temporada são 6 episódios. Óbvio que a gente vai... Eles vão analisar depois o que vai ser, se tem outra temporada, se não tem nada aí escrito. Mas eu estou me divertindo com as lições de empreendedorismo fáceis, né, para as pessoas que já estão empreendendo ou querem empreender, vão entendendo com esse programa que quis ser pé no chão, de mostrar o que é. Então, tem frases minhas aí que daqui a pouco eu começo a publicar, mas tem uma que eu adoro, que eu falo assim para eles, ontem foi outro dia, ontem já passou, o negócio hoje é focar no futuro, vamos em frente, né? Então, das questões dos erros, tipo, para de chorar, dia de chorar foi ontem, hoje é dia de sorrir e vamos em frente, né? Que isso é o empreender, né, Sérgio? Tem dia que a gente está chorando mesmo. E tem dia que você fala assim, cara, não dá para ficar chorando, porque se eu ficar chorando eu perco tempo. Então, para de chorar, enxuga a lágrima, senta e trabalha. Beleza. E agora, para encerrar, você já foi muito premiada. Aliás, esta semana você recebeu 2 prêmios. Mais de 2. Eu queria saber desses prêmios e qual foi a sua sensação quando você ganhou o seu primeiro prêmio Caio.
Nossa, Sérgio, eu vi as agências grandes, né? Não, porque o prêmio Caio, porque o prêmio Caio. E durante muito tempo eu achei que isso não era para outra praia. Então eu falava, para que eu vou escrever os cases que a gente fez? Tanta gente com tanto case poderoso, né? E tal. E um pouco essa coisa da mulher, no caso da mulher preta, de se desmerecer. E aí eu conheci, me aproximei de um cara muito especial, que infelizmente não está mais aqui com a gente, que foi o Tony Coelho. E o Tony veio com uma provocação para mim, Sérgio, que é assim, cara, por que você não coloca em prêmio? Dilma, não estou entendendo. Todos os trabalhos que a Outra Praia fez até hoje são dignos de premiação. Aí eu falava assim, Tony, para de falar isso para me agradar. Você não precisa me agradar. Ele falou, filha, eu não preciso te agradar. Eu estou dizendo a verdade. Você conhece bem Tony Coelho. E ele foi muito responsável por colocar a Outra Praia com esse olhar para entender que, poxa, é bacana a gente escrever o nosso trabalho, ele ser avaliado por outras pessoas do mercado que não estavam ali, né? Em prêmios sérios, né? Porque eu sempre acho que você parte deste princípio que você vai colocar, né, o seu trabalho para ser avaliado por outros profissionais tão bons quanto você e que vão ter todo o critério para analisar isso. E a gente ganhou, Sérgio. A gente ganhou o primeiro Jacaré, o primeiro Prêmio Caio, e eu falo, gente do céu, que alegria você poder ter o seu trabalho reconhecido por outros profissionais. Isso eu acho muito importante. A questão do reconhecimento, eu acho importante para qualquer pessoa. Por isso que eu acho importante reconhecer e falar das pessoas. Não sei se você viu aqui que eu cito muitas pessoas, eu gosto de citar, eu gosto de falar. Elas não me pagam nada para isso, muito pelo contrário, né? Mas isso aconteceu muito nesse processo, quando eu convidei o Tony Coelho para ser consultor da Outra Praia, e ouvi uma pessoa do mercado absolutamente talentosa, e aí, assim, a gente acabou depois falando muito, né, nessa nossa relação, que foi muito bonita. Eu não escrevi artigo, ele me fez escrever artigos, eu não fazia um monte de coisa, né? E aí foi uma convivência assim incrível, uma pessoa que eu sinto muito falta e ainda vivo luto por perder essa pessoa, sabe? Uma das pessoas maravilhosas. Então é isso. A vida nos traz grandes surpresas, nos traz grandes pessoas. A gente tem que aproveitar cada segundo dela e a gente tem que aproveitar para ser feliz, para fazer o que é correto, porque eu acho que se eu apagar, fechar o olho hoje, eu vou falar, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Tudo que eu pude fazer. Vou terminar essa entrevista com Dilma Campos, uma grande profissional, falando saudades, Tony Coelho. Saudades, Tony Coelho.